hora. Uma coisa que a minha parceira perguntou ali, que vou jogar a mesma pergunta pra vocês, pra ver a opinião. Aquela hora que o cara lá da grana, que eu não lembro o nome dele, tá morrendo, e aí os mensageiros chegam lá, começam a fazer o processo ali do desligamento do corpo ali, né, pra contribuir, pra ajudar. E aí começam a chegar os assediadores lá, né? Uhum. E aí eles falam, bom, façam uma barreira, então protejam. O cara lá empurra o outro lá. Protejam aí pra gente não ter nenhuma surpresa. Ele fala assim, né? Pra gente não ter nenhuma surpresa. E aí chegam os assediadores e ficam tentando... Não, antes de proteger, os caras já invadiram. Já. Mas assim... O vai dar um empurrão no outro, sai daqui. Mas o que acontece ali? Eles falam, protejam. E aí, enquanto o cara tá ali passando pro outro lado ali, né? Passando pela morte... Os assediadores tentando chegar nele. Por que isso acontece? Por que eles tentam chegar no cara que tá morrendo? Processo ali de vampirismo energético, né? Não, mas não é tão simples assim a pergunta. Vamos... O cara tá saindo do corpo, o Aniceto tá lá jogando energia, o cara tá se desprendendo do corpo e vai cortar o cordão de prata, ele vai morrer. É nesse momento que os assediadores tentam e tentam chegar no cara. E eles não deixam. Eles querem receber o cara pra juntar ele da baratrosfera, né? Provavelmente, não é? A minha interpretação e da forma que eu vejo isso é que o momento da dessoma, o momento da morte, é um momento que libera muita energia. Então, é justamente nesse momento que os assediadores se aproveitam para fazer o processo de vampirização e se alimentar daquilo. Por exemplo, aquelas linhas que fazem sacrifício de animal. Por que existe o sacrifício de animal? Porque as consciex ali que estão em volta daquilo, quando acontece a morte daquele animal, eles sugam aquela energia para fazer efeito físico. Eu tenho outra opinião. Pode ter a ver com isso daí. Porque já viu o caso, por exemplo, de pessoas que, após a morte, os assediadores raptam ele para ficar sugando lentamente essa pessoa? Podia ser o caso. Por quê? Ele não falou assim, eu quero essa energia dele. O Otávio, ele falou assim, ele é nosso. Ele é nosso, entendeu? Disso. Então, tipo, ele quis assim, eles queriam lá, pra pegar ele com a energia ainda, do corpo energético, a energia vital dele, pra raptar ele e vampirizando com o grupo dele ali. E às vezes integrar a quadrilha ali, né, o negócio. É isso que eu imaginei, né? E tem casos que até você falou, eu tava lembrando aqui, que o Valdo se relatou, por exemplo, ele falou do caso de uma criança lá, que ela estava fora do corpo, parece que muito doente, não ficava muito no corpo, e os assediadores raptaram ela, literalmente, levaram ela para uma comunidade ali, crostal de baixo nível, e o grupo ficava ali vampirizando aquela criança doente ali, porque a energia vital dela não acabava. E ele foi fazer o resgate disfarçado, ir lá para tirar aquela consciência de lá, dos caras pararem de sugar ela. Nesse livro que eu comentei, do diálogo com o executor, eu vou dar um spoiler aqui, mas acho que é pelo bem da conversa. Esse amigo dele que tá casado com a ex-esposa dele, ele consegue executar o cara em determinado momento lá, e ele escraviza esse cara fora do corpo. Então, ele mostra vários momentos na passagem desse livro que existe uma escravização mesmo, entendeu? Que esse cara me prejudicou e ele vira meu escravo no astrofísico. E ele fica ali realmente anos e anos escravizando aquela pessoa. Cara, no livro ali ele passa assim... muitos anos escravizando esse amigo dele. No extrafísico. Sim. E talvez seja a própria vingança do Otávio. Dizer assim, ó, a gente tinha uma tarefa assistencial junta, esse cara não deu dinheiro pra gente, ele ferrou a gente, então agora eu quero esse cara aqui pra pegar não a energia do dinheiro dele, mas pegar a energia dele. A energia no extrafísico é o dinheiro do intrafísico. Então, mas veja, o cara que eles queriam... Todo mundo quer energia no extrafísico. Mas o cara que eles queriam vampirizar... foi o cara que não deu dinheiro pra eles, que ferrou todo o trabalho. Então agora dá o que a gente... Então, agora dá a tua energia aqui que nós vamos te sugar, entendeu? Mas assim, olha só, a gente tava vendo essa questão do mega assediador, da questão de liderar ali. Naquele momento, o Otávio tava liderando aquele grupo ali. Isso que eu tô falando, ele tinha um potencial. Ali, 4, 5, mais um tempinho ali, ele já ia começar a estruturar alguma coisa. Mas era um pessoal bem fraquinho, assim, Não, assim, é uma amostra ali. Então, isso que eu tô falando. Você imagina que um mega assediador, ele vai crescendo assim. Mas fora aquela cena, ele tá sempre sozinho também. Ele tá sempre na dele, né? Ele tá sempre... dele. Ali foram pouquíssimos momentos que ele tinha ali esse grupo liderando. Talvez ele te chamou a galera, ó, pessoal, tem um cara pra gente sugar ali, vamos lá, que eu tenho raiva desse cara, vamos pegar ele agora. Entendeu? Tipo, mas o cara que passa na rua, vamos lá pegar um negócio de graça. Sempre vai ter gente... Sempre vai ter mas ele era um influenciador, ele tava influenciando. Ó, ele faz assim, faz essa, ó. A energia dele era manipulador, ele era influenciador mesmo. Negativo, quando tava pra ser mal ali, ele tava com tudo, e você vê que isso, na verdade, é uma habilidade, uma capacidade da consciência que ela pode aplicar. Se às vezes o cara tinha
toda aquela inteligência, porque é uma inteligência, aquela questão de influência e tal, né? Isso tudo pode ser otimizado para fazer assistência, para ser de fato alguém... porque é a capacidade da consciência, ela aplica aquilo onde ela quer. Então ela pode aplicar aquilo em algo negativo, em um empreendimento negativo de assédio ou tal, então é tudo aquele potencial. Eu já vi relatos, por exemplo, de pessoas verem seres extrafísicos, né? Que, por exemplo, um ex-papa que ele tava assim todo pomposo e a galera toda seguindo ali, uma multidão de fiéis ali, porque... imagino. Isso extrafisicamente, né? Comunidades aí espirituais deve ter um monte dessas coisas aí, cara. Claro. Os líderes ali, que é um líder religioso, aí o pessoal ainda tá naquele bloco de pensamento, ainda achando que aquilo ali ainda existe... mas o cara é um líder, o cara, tipo, ele é a figura divina, então ele morreu, nós morremos aqui, vamos seguir ele até onde ele... Entendeu? E isso aí que vocês estão comentando, eu acho que é de fato, assim, o que mais a gente pode realmente tirar, assim, de aprendizado do filme na nossa realidade é que isso é o que eu venho comentando aqui no episódio também. Tipo, o extrafísico ali, o mundo espiritual, na verdade, é formado por grupos diferentes, que têm propostas e tentativas de intercâmbio com o mundo físico da sua maneira. Então, assim, tipo, não acha que, por exemplo, nosso lar e tal, então quando morrer nós vamos pro nosso lar. Assim, não, na verdade, nosso lar é uma comunidade lá, que provavelmente não é a nossa entre milhares, procedência, né? Entre milhares. Aí você vai na Índia, tem outras comunidades daquela, e você vai na Europa, tem outras e tal. A nossa é uma que provavelmente não tem relação ao nosso lar. Pode ser até que tenha, mas acho que... Outra a gente acha que vai pra interlúdio, né? Que é a que a gente comenta aqui. Que tem mas o fato é que, aqui. assim, e aí, então, é aquilo, vai acontecer aquilo, exatamente aquilo com todo mundo. Não, na verdade, cada grupo... Você pode ir pra uma tentando... melhor que interlúdio, você pode ir pra interlúdio, pode ir uma pior, você pode ficar numa péssima, então... Cara, a essência pra mim ali foi grupo karmalidade, processo de grupo karma ali, que foi, eu acho que a essência pra mim, do que eu saí pensando depois do filme, né? A gente trabalhar o nosso contexto grupo kármico, né? Mas grupo, se a gente pensar, tudo ali é grupo karma. Tudo, todas as relações de trabalho. De tudo ali que eu vi, é você trabalhar essa questão das consciências do seu convívio. O que você pode estar melhorando, o empreendimento que você está fazendo. A reflexão é essa que traz no filme. Nesse sentido, acho que o que mais pega pra mim é a questão de propósito que a gente fala. Porque não adianta nós estar no grupo karma e aí você tá fazendo A e todo mundo tá fazendo B. Sim. Grupo karma, mas daí? Todo mundo ali, vocês vão renascer para ter um propósito de... Porque assim, eles só deu... imagino que você tá falando. Só deu a ideia inicial do que era aquela casa. Mas aquela casa ia atender milhares de pessoas. No futuro ia ser um barracão, ia ser um lugar gigantesco. Deu tipo, como é que é a parte embrionária. Mas talvez aquele grupo ali, como o próprio Otávio falou, que a família dele também era para trabalhar como médium, né? Sim. Então talvez ele seria uma casa de realmente assistência muito grande. Cara, e esse na verdade é o início no início não, né? Mas é o estabelecimento de centros espíritas. Aquilo é um exemplo, né? Então, de como foi. Mas o grupo karma é assim, nós temos que fazer uma tarefa. E quando a tarefa não é feita... Então, por exemplo, tem pessoas... Aí entra aquela coisa. Se uma pessoa é voluntária da Conscienciologia e ela sai do voluntariado, ela perdeu a ProEx, perdeu a programação de vida? Depende, né? Complexo isso aí. Em qual aspecto, né? Mas tem gente que acha que isso é uma regra, eu também acho que depende. Não, acho que depende completamente. Inclusive, se, por exemplo, o grupo se propõe a fazer alguma coisa e você vem com aquilo que a gente sabe, intuitivamente você sabe o que você veio se propor a contribuir. O grupo tá indo para um lado que você olha e fala, não, mas não é esse o meu insight, não é em relação a esse lado. Isso de se afastar talvez seja bom para ti. Porque muita gente questiona, entendeu? Muita gente... Mas assim, não tô falando isso. Pode ser, provavelmente é um caso raro, né? Que todo mundo esteja errando. Mas eu tô dizendo em algum aspecto, às vezes, pra própria pessoa. Errar, mas às vezes a pessoa, aí que tá um ponto. Às vezes o papel dela dentro daquela tarefa, às vezes era uma coisa menor. E ela cumpriu e caiu fora. E tá caiu tudo certo. fora e tem outras coisas pra fazer. Outros eram pra ficar e caíram fora antes do tempo. Ruim. Sim. Mas tem pessoas que nem todo mundo que vem é pra realmente ficar. Porque a pessoa às vezes entende o que é ser um intermissivista, que é alguém que se preparou pra renascer. E acho que todo mundo que vem fazer curso é um intermissivista, que tem que ficar. Não é assim. Não é assim. Não Isso, é assim. A gente tá falando da nossa comunidade. Então, por exemplo, a pessoa às vezes... aqui ela arrumou briga, dissidente, sei lá, saiu, não tem mais envolvimento e tal. No extrafísico, não é que tipo, ela vai
reintegrar novamente todo mundo. Pode ser que ela continue uma linha em outro grupo de pessoas também e tal. Então não é assim, exatamente, tipo, o que acontece lá é matemático, assim. Aí todo mundo vai lá, vai ter que se retratar e tal. Cara, eu acho que pode ter muitos e muitos, muitos casos. Então acho que cada caso é um caso. Nossa, não dá pra generalizar. Certeza, porque você vê um cara saindo do voluntariado, coitado, a vida dele agora vai pro brejo. Já vi muita gente questionar o seguinte, pode ser que tenha. Pode ser que seja. Pode ser que o cara, tipo, realmente consiga lidar com algumas questões que talvez era até melhor. Eu já vi o Valdo justificando várias vezes, ele falando do porquê que tinha dissidente que ele falava. Ele falou, cara, existem no máximo mecanismo serenão fazendo transmigração para outro planeta. Uma pessoa vai para outro planeta que esse aqui já não dá para ser mais. Você tá piorando a sua situação no grupo. Então aqui às vezes é isso. O dissidente, na verdade, ele só se complicaria mais, não tá batendo. É melhor ele seguir distante do grupo, porque ele vai criar menos karma, vai conseguir trabalhar algumas questões pessoais, de reciclagem, às vezes fora do grupo. Às vezes imaturidade do grupo acabou com um campo pra ele trabalhar ali, enfim, então, tem um monte de coisa. Mas, cara, isso aí é tudo muito, muito, muito relativo. Então, mas é relativo. E não há uma regra. Uma resposta que o pessoal, por exemplo, que tá no extrafísico sabe, entendeu? Tem muita coisa que a gente tá fazendo aqui e eles estão querendo ver o que vai dar mesmo, entendeu? Dentro do próprio cientismo tem uma psicografia, de um livro lá que era um cara que era dirigente de um centro espírita, tipo o Isidoro ali, só que um centro espírita maior, né? E daí ele morre e psicografa. Ele se comunica para alguém que está psicografando. E ele fala da época dele como dirigente do centro espírita e ele começa a falar que ele percebe que ele estava cheio de vaidade, cheio de coisa ali como dirigente que ele refletiu e viu que não era o ideal e que tinha uma pessoa no centro espírita que ninguém dava nada, que era a faxineira do centro espírita. E que só depois que ele morreu, que ele percebeu que ela que sustentava todo o negócio ali. Que era uma pessoa, uma consciência muito mais evoluída que todo o resto, que já estava no anonimato, que não aparecia, era a faxineira do centro espírita, mas a sustentação energética do centro espírita vinha dela. Isso pode acontecer também, né? Entende? Então, assim, tudo, quando envolve evolução, cara, tem muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa, Exato, por isso que a gente não pode, muito menos daqui, ficar falando, isso aqui é assim, isso é assado e é. Mas digo uma coisa que sempre me soou estranha, essa coisa de dizer que, coitado, saiu, tá fora. Tem que analisar o caso, né? Às vezes a programação de vida da pessoa exige outra coisa. Enfim, é muito complexo pra você ser tão simplista assim e. Né, gente, tem uma cena lá que eu vi no filme, que eu não sei se vocês notaram, que é uma cena que tá o Aniceto, o Isidoro. Nosso lá, tá? Eu acho que ali foi período intermissão, talvez, ou pós, não sei, agora eu fiquei na dúvida. Não sei se vocês notaram ali, mas tinha tipo uma caricatura de uma parapsicoteca, né? Do que a gente chama dentro do contexto da conscienciologia. Que era uma visão do planeta Terra ali, uma tela que eles abriram ali, né? Dentro da condição de efeitos especiais, né? E onde tinha ali as consciências de outras épocas diferentes, né? Na mesma hora que eu vi aquilo, não, é uma parapsicoteca, né? Uma biblioteca extrafísica de outras vidas, de outros contextos evolutivos daquelas consciências, possivelmente, né? Só para comentar isso aí, que eles mostraram isso também dentro da visão deles lá, né? E foi dentro dos limites também, nesse momento que eles falaram, renascemos em diferentes épocas, em diferentes corpos, diferentes etnias, em diferentes... Então, isso já foi um exemplo de universalismo realmente, que não faz sentido ser de uma etnia ou de uma raça, ou de uma foi bem já pertencemos a muitos grupos diferentes, né? Muito diferentes.